Mas isso resultou nessa ideia um pouco que está disseminada no Poder Judiciário de luta contra a corrupção, né? De que o Poder Judiciário tem que limpar a nação, tem que limpar os poderes a partir do sistema penal, ou até por outras ações, como as ações de improbidade. Para quem prefere termos um pouco mais fortes, fala-se até em tenentismo togado, né? Tentando puxar lá o velho exemplo do tenentismo na República Velha. Mas isso é muito perigoso, não sei se vocês vão concordar comigo, porque, novamente, eles não são eleitos e eles estão adentrando no âmbito da política, fazendo esse controle do sistema político, e é um controle que tem, muitas vezes, uma carga muito moral, né? Pode até ter uma carga ilícita ali, né? Tem essa discussão sobre terem armado a questão do Lula e tal, mas mesmo que eles estejam dentro do âmbito de legalidade, é impossível separar isso do âmbito de julgamento moral. Então, juízes mais progressistas vão tender a ser em cima de parlamentares conservadores ou governos conservadores, e juízes conservadores vão tender a ir mais em cima de governos progressistas e parlamentares progressistas. A gente nota, acho que o Supremo dá isso muito claro, né? A gente vai vendo a mudança de posição de determinados ministros de acordo com o governo e com o parlamentar que está indo até o Supremo. A judicialização da política redundou, então, hoje, na politização da justiça. Você tem hoje magistrados e membros do Ministério Público que não conseguem fazer uma divisão muito clara do que é a opção pessoal, as suas visões pessoais de mundo e também a sua função pública exercida. Eu acho que tem uma discussão muito grande no CNJ se juízes e, no caso de juízes, mas também no CNMP, sobre os limites que eles podem usar redes sociais, por exemplo. Porque a gente questiona muito. O cara está ali falando um monte de barbaridades na internet, depois ele vai julgar a sua causa, depois ele vai te acusar. E isso se deve a esse movimento de politização da justiça, onde eles não conseguem separar bem. Se por um lado é verdade que um juiz e um promotor tem que ter liberdade de expressão para se manifestar, essa liberdade de expressão certamente não é a mesma de um legislador, que pode realmente ter proteção constitucional para isso, para falar quase tudo que der na telha. Quando se politiza a justiça, você também, assim como tem a questão das crises do poder legislativo, você também gera uma crise do poder judiciário, porque ele perde a autoridade e legitimidade. Quando as pessoas acreditam que o juiz tem lado, elas passam a não acreditar no juiz, e elas passam a não acreditar no poder judiciário, na autoridade daquelas decisões. As pessoas passam a desrespeitar as decisões judiciais, as pessoas passam a atacar os juízes e os promotores. Muitas vezes os ataques são justos, mas quando a gente pensa de um ponto de vista da estrutura do Estado, isso é muito ruim. Porque você gera um descrédito nessa estrutura e isso pode desaguar em conflitos sociais muito graves. Né? Quando você não tem terceiros que possam mediar os conflitos sociais como os políticos quando se instauram. Então, eu coloquei aqui algumas ideias sobre os problemas contemporâneos da organização de poderes no Brasil, mas eu acho que a gente pode também pensar em outros. Assim, eu não cheguei a botar no material, mas pensando especificamente nesse governo atual, que é um governo que governa muito por medidas provisórias, por exemplo, você tem um problema também quando você quer governar por medidas provisórias, de você atropelar o poder legislativo, de você ter um poder muito imperial. Porque, o princípio, como a medida provisória ela já produz efeitos, você passa a dirigir a agenda social de uma forma muito intensa e de uma forma um tanto quanto autoritária. Ou seja, como eu não tenho apoio na minha base congressual, eu passo a editar medida provisória e lá na frente, daqui a 6 meses, a gente vê como é que fica. O uso de medidas provisórias é uma marca muito forte de governos que têm dificuldade de negociar e de aprovar projetos no poder legislativo. Não à toa, é uma marca muito intensa desse governo. O governo usa muito medida provisória. Isso não tem sido tão debatido assim. Isso é uma problemática bastante grave.
Então, mas vocês vejam que esses conflitos entre os poderes, essas problemáticas se devem a um desenho muito complexo na Constituição Federal, né? Ela, além das funções típicas, das funções clássicas, dá uma série de outras funções aos poderes, e isso acaba desaguando nessa confusão. A gente não sabe muito bem até onde um pode ir, o outro não pode, então o outro controla quando ele está fazendo uma coisa que estaria originalmente na sua competência. E esse é um quadro que se repete também em âmbito municipal muitas vezes, ainda que de menor intensidade. Vocês, acho que quase todo mundo aqui vai ser candidato, né? Pelo menos eu acho que é essa a ideia. Caso eleitos vereadores, vocês vão perceber isso de forma muito clara. A capacidade de vocês de legislar vai estar muito limitada pelo Poder Judiciário e vai também estar muito limitada pelo Poder Executivo. O Poder Executivo vai determinar a agenda e muitas vezes, se vocês quiserem ir para fora dessa agenda, o Poder Judiciário vai dizer que vocês estão legislando contrariamente à Constituição Estadual, à Constituição Federal. O caso mais comum, assim, é de iniciativa de projeto que mexa com atribuições do prefeito, né, com a administração municipal. Com frequência, o Tribunal de Justiça declara inconstitucionais as leis municipais, no sentido de que os legisladores não podem se intrometer na organização do Poder Executivo Municipal. O problema é que o Poder Executivo Municipal mexe com tudo, né? Então você limita muito a capacidade do legislador em atuar. Acho que são exemplos. Você tem, claro, também a presença, porque os legisladores têm garantias menores do que os deputados federais e estaduais. Você também tem uma interferência muito grande do Poder Judiciário, fazendo esse controle, muitas vezes moral ou legal, da atuação dos legisladores, né? O juiz vai e afasta prefeito, o juiz afasta vereador, o juiz manda refazer a votação de afastamento do prefeito. Tem um monte de coisa nesse sentido. Isso quando não, a interferência nem vem de outros poderes. Às vezes a interferência vem até no Tribunal de Contas, né? Tem um monte de município aí, Câmara de Vereadores, que está cheio de problema com o Tribunal de Contas, que desaprova, arranja problema com licitação, seja certo ou não. Mas assim, como falaram que aqui abre para a pergunta, eu mais joguei as ideias e eu queria ouvir e responder também dúvidas e ideias de vocês sobre essas questões que eu apresentei aqui, sobre o que vocês acham, o que tem que mudar, o que está certo, o que está errado. Eu não concordei muito com o que você falou, então assim, eu fui bem breve, eu só apresentei um quadro e vou abrir agora para perguntas, assim, para a gente poder decidir algo, tá? Vamos fazer dois blocos a princípio, 2 blocos de 4 perguntas, cada bloco. Já temos 2 companheiros inscritos para esse primeiro bloco de perguntas. 3, 4, e aí você já fica para o próximo bloco. E aqui. Só reforçar os companheiros para que a gente possa ouvir o maior número de alunos possíveis, que a gente possa, de fato, fazer perguntas, né, de forma breve e objetiva. Eu sou João Jordi, eu vou ser ousado. Eu quero dizer que eu sou um engenheiro do Brizola, porque eu participei da Comissão dos Cérebros. Eu sou muito preocupado com o Estatuto da Cidade, que é uma lei que não pegou, não é? E o Estatuto da Cidade é desrespeitado. E há uma desordem urbana nessa cidade. Nós precisamos organizar a cidade. Também tem aquela questão de não poder se construir acima da cota 60, que está em discussão agora. Isso é muito importante manter isso para preservar nossas florestas e não insistir na desordem urbana. O que você tem a me dizer sobre isso, essa desordem urbana que o nosso Rio de Janeiro, o Brasil inteiro, mas o Rio de Janeiro principalmente está? Obrigado. Tadeu. Boa noite a todos. A minha pergunta que eu faço ao professor Vinícius é com relação à Constituição de 88. Ela não poderia ser feita exclusivamente pelo Judiciário?
Oi, boa noite, meu nome é Eva. Vamos lá. Essa questão dos poderes deixa muito claro que dentro de uma república, né, democrática, né, esses poderes vivem em discussão constante, né, essas representações. E o nosso eleitor, por sua vez, ele é sempre focado nas questões referentes ao executivo. Ele sempre vota no executivo, ele pouco se lembra de quem ele votou no legislativo, seja lá para onde for, né? Como fomentar, né, nesse eleitor o interesse para que ele perceba que é tão ou talvez até mais importante essas figuras que estão no legislativo do que até mesmo aqueles que estão no executivo. Qual seria a sugestão? Como fazer esse eleitor ter uma percepção diferente, né? Não estar sempre tão preso às questões de quem é o mandatário e, na verdade, ele depende de uma série de redundâncias, de uma série de questões em geral. Boa noite, professor. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Jorge Gomes. E a minha pergunta é com relação à questão da prisão em segunda instância, ou não. Quando decidiu-se que o STF julgaria essa questão, criou-se toda aquela celeuma, né? Criou-se toda uma situação ali e uma expectativa muito grande, né, tanto para um lado quanto para o outro. Então a sociedade ficou ali numa maior expectativa de como o STF ia decidir essa questão e que acabou decidindo pela lei, né, acabou decidindo cumprir o que está na Constituição com relação a essa questão. E acaba que no final o próprio STF jogou de volta para o Legislativo a questão se resolve ou não. Então, quando isso acontece, não cria uma espécie de insegurança jurídica, já que se criou tanta expectativa em cima disso? Acho que a primeira questão das ordens urbanas da cidade, do Estatuto da Cidade, da ordem urbana do engenheiro do Brizola. Seu nome é? João Jordi. João, assim, o Estatuto da Cidade ele surgiu hoje de uma luta pelo direito da cidade, se desenvolveu durante muito tempo no Brasil, né? Essa luta ela já começava no âmbito ali, ainda no período do regime militar, né? Na época do regime militar e um pouco antes, o Brasil começou um processo de urbanização muito acelerado, né? Uma foto minha na UENF, na implantação da construção da UENF. Tá bom? Pessoal, construção da UENF. 93. Mas essa luta, ela se fez porque o Brasil passou por um dos processos de urbanização mais acelerados da história da humanidade, né? Acabou que, em termos práticos, a gente só foi superado pela China, depois que começou o processo de urbanização absolutamente monstruoso. Então, as cidades começaram a crescer muito. Você teve uma imigração muito forte, especialmente da região Nordeste, para Rio e São Paulo, e isso despertou um debate, né? Condições urbanas de vida digna. Você tem que ter saneamento básico para as pessoas, não dá para ser mais como era antes. Você tem que ter uma política de moradia. Política de moradia, então, no Rio de Janeiro nem se fala, né? Acho que talvez a gente pode pensar em poucos problemas mais centrais no Rio de Janeiro do que política de moradia. E essa luta pela reforma urbana, luta pelo direito à cidade, acabou gerando uma previsão constitucional sobre questões urbanas, né? A Constituição brasileira trata sobre política urbana. Ela, inclusive, tem lá mecanismos previstos do ponto de vista de desapropriação de imóveis não utilizados, de dar função social, né? A gente tem uma previsão de função social na Constituição, que se revela também uma função social urbana. Quando isso foi ainda uma questão que ficou muito localizada nos primeiros governos depois da Constituinte,
Mas acabou que em determinado momento esse debate ficou muito intenso e se criou, inclusive, o Ministério das Cidades do Brasil, né? Era a ideia de que você tinha que ter algo, um status de ministério, para resolver o problema, um dos problemas fundamentais brasileiros, que era a condição de vida urbana, né? Falava-se, por exemplo, que as pessoas não vivem na União, não vivem nos estados. As pessoas vivem nas cidades. Isso foi se perdendo ao longo do tempo. A política urbana brasileira começou a avançar muito pouco. Começou-se a fazer decisões ruins, né? Por exemplo, a política de moradia que foi aplicada no Brasil nos últimos anos, ela repetiu alguns erros que foram adotados no regime militar, por exemplo, né? As unidades habitacionais foram sendo construídas longe dos centros urbanos, onde você tem um aparelho urbano, um acesso urbano muito mais dificultoso, e isso aumenta o custo de vida, né? Você pensa, fazer política urbana, onde é que você tem que construir habitação popular? No Rio de Janeiro. É muito claro, zona portuária, onde está perto do emprego, onde está perto do metrô, onde está perto de toda a estrutura urbana necessária para uma vida digna. Não, você começou a construir distante. Você começou a construir em locais que eram menos valorizados, ficava mais barato para construir, e você garantia ali lucro das empreiteiras contratadas. Então, você teve uma série de acúmulos de erros que foram sendo feitos, inclusive quando essa política urbana já tinha ministério. Teve a aprovação do Estatuto da Cidade, que foi essa ideia de você tentar gerar uma legislação de estofo para poder regular o espaço urbano e permitir a superação desses problemas históricos de várias ordens, inclusive IPTU progressivo, todas essas questões. Mas, do ponto de vista das políticas urbanas, que inclusive a política urbana foi uma questão que estava muito em voga em 2013, quando a gente teve todos aqueles movimentos, aquelas discussões, pelo menos no Rio de Janeiro, tinha uma discussão muito grande sobre, por exemplo, preço do transporte público, né? O preço do transporte público nas cidades brasileiras é muito caro, e ineficiente, e muito ruim, né? Você perde um tempo de vida muito grande ali, você perde tempo que você podia estar trabalhando, podia estar com a sua família e ainda paga caro para isso. Mas as perspectivas são muito ruins. Esse governo, por exemplo, ele acabou com o Ministério das Cidades, né? A cidade morreu, não existe mais. Ele desapareceu dentro desse julgamento de estrutura aí. E não se fala mais em política urbana. A política urbana virou questão de município. E no caso do município do Rio de Janeiro, a gente tem uma política urbana, mas que ela não é explícita, né? O prefeito, por exemplo, ele adotou uma política urbana liberal, né? Ele liberou a ocupação das ruas, está muito claro na cidade e em outros bairros, que pode ser uma opção legítima. Assim, eu não vou discutir, pode ser legítimo. Você pode considerar que é isso aí. As pessoas têm que estar na rua trabalhando, e você pode botar ali a sua atividade de comércio. O problema é que não tem discussão sobre isso, né? Ele chega, vai e permite, o Poder Legislativo não faz muita coisa, e a política urbana vai indo, as cidades vão indo. Você não tem, por exemplo, discussão séria de política ambiental municipal. O cargo de secretário do meio ambiente é ocupado como cargo de negociação política ali. A habitação do Brasil nem se fala, né? O Brasil morreu, não existe. Então, a perspectiva da política urbana ela é muito ruim. E ela precisaria exatamente de vereadores que estejam dispostos a puxar essa discussão, mesmo que do ponto de vista local mesmo, dos bairros, mas que queiram implementar uma política pública. Não necessariamente a gente pode até não pensar em estatuto da cidade, mas que pensem em discussões locais de organização do espaço urbano que sejam democráticas, que sejam acessíveis, que não sejam baseadas na exclusão do outro, né? Que se direcionem a partir da ideia de uma vida digna urbana. Mas a gente tem todos esses parâmetros, mas eles parecem ser de difícil implementação, não porque eles sejam difíceis de implementar em si, mas porque parece ter um interesse muito forte nessas temáticas, né? A gente está em 2019, eu não vi uma discussão urbana no Brasil, sobre cidade no Brasil. Ninguém puxou, o governo federal não puxou, o governo estadual, quando puxa, é uma lógica economicista, uma lógica de investimento, né? A gente tem que vender a cidade, tem que conseguir vender o espaço urbano. Então, eu acho que é muito uma tarefa de vocês, assim, enquanto candidato a vereador, os que forem, de tentar puxar o debate
sobre a cidade que a gente quer e sobre os mecanismos de implementação dos políticos, dos mecanismos que a gente já tem de concretização dessa cidade. Porque eles existem, esses mecanismos existem, só que não existe interesse na sua implementação. Agora, a segunda pergunta foi o senhor ali, seu nome é? Tadeu. Bem, Tadeu. Tadeu, você me perguntou se o Poder Judiciário poderia fazer uma Constituição. Né? Aquela que eu fiz hoje, ela poderia ter sido feita exclusivamente pelo Judiciário. Olha, Tadeu, Constituições nascem a partir de um conceito que a gente chama de poder constituinte. O poder constituinte, ele é um poder que, historicamente, é considerado o poder político ilimitado por natureza. É o poder de fazer valer uma nova Constituição, né? De aprovar uma nova Constituição, que essa Constituição seja aceita e passe a regular a vida de todo mundo. Né? A Constituição é uma lei maior que a gente tem. Na história, existiram diversas formas de Constituições surgirem. Existem Constituições democráticas, Constituições outorgadas, né? A gente teve Constituições autoritárias, que nasceram. Em 88, teve 88 não, na verdade, antes disso, teve a formação de uma comissão de notáveis, acho que vocês já ouviram falar desse termo, comissão de notáveis, que fez um projeto de Constituição que seria, eventualmente, a nossa Constituição. Esse projeto não passou, né? Houve uma constituinte que congregou gente de todas as matrizes e grupos sociais brasileiros a aprovar uma Constituição dentro de uma discussão, uma negociação política ali muito complexa. A sua ideia é que o Poder Judiciário poderia ter uma nova Constituição. Eu acho que, assim, do ponto de vista teórico, você poderia ter uma decisão política do povo ou de instituições, né, um perfil mais autoritário, de dizer, não, os juízes vão fazer a Constituição, porque eles têm capacitação técnica para isso e eles vão fazer a melhor Constituição que a gente pode imaginar. Pode. Esse poder é limitado para poder ser exercido por eles, a gente pode delegar para eles. Eu acho que é muito perigoso porque tem um termo que se fala de que é de responsabilidade democrática que juízes não têm. Juízes não são, no geral, eleitos, né? No Brasil, pelo menos, não são eleitos. Tem países que juízes são eleitos. E juízes, no geral, juízes são escolhidos dentro de estratos de elite da população, né? Apesar de a gente ter hoje políticas de ações afirmativas, você tem até políticas de cotas aplicadas a concursos públicos no Brasil, em regra, 98% dos juízes são ou de classe média alta, classe média ou de elite. Então, assim, seria uma opção, sem sombra de dúvida, aristocrática e que iria apostar na especialização no conhecimento dessas pessoas. Só que isso é muito perigoso. A gente não sabe o que eles vão decidir necessariamente vai ser algo em simetria com os interesses do povo, ou mesmo se as ideias que eles têm, ideias muitas vezes sinceras, se são ideias que não podem ser profundamente autoritárias e elitistas, né? Juízes tendem a ter uma visão muito negativa de democracia, de participação popular, por N motivos, mas eles tendem a ter, né? Eles são demofóbicos, no geral. Então, a gente poderia ter uma Constituição feita pelo Judiciário? Poderia. Mas, inclusive, a gente tem debate que está hoje já passado no Brasil, né? Talvez de nova Constituinte, dizem que o presidente do Senado fez uma brincadeira ontem, mas, para pensar, você confiaria hoje numa Constituição que fosse redigida pelo Supremo Tribunal Federal? Eu não tenho uma visão tão negativa do Supremo como a maioria das pessoas tem. Mas eu não confiaria. Eu não confiaria. Mas o problema ele é composto por pessoas que são indicadas. É um erro do Brasil. Essas pessoas, por exemplo, os tribunais de contas, né, o TCE, o TCM, o município, o TCE e o TCU. As pessoas são indicadas são indicadas. Pode. Eu acho que as OABs no Brasil todo, né, os ministérios públicos, tinham que fazer assim, uma escolha, uma votação que houvesse para eles serem totalmente neutros. Né? Tem diferentes modelos de escolha de juiz. Uns votam avaliando a questão política
outros votam avaliando a questão jurídica. Tem diferentes modelos de escolha de juízes. Complicado. No Brasil, para a Suprema Corte, a gente adota um modelo muito parecido com o que adotar nos Estados Unidos, onde o presidente escolhe e submete ao parlamento um nome e o nome vai ser aprovado. Uma consequência disso, nos Estados Unidos, onde tem dois partidos muito claros, é que a gente consegue definir de forma muito clara quem são os juízes conservadores e progressistas, né? Você sabe que o Trump ele vai indicar um cara que seja conservador e vai pensar 100% do que ele pensa, né? A regra é essa, claro. E no Brasil isso nunca deu muito certo, né? Por exemplo, você pega nessa questão da segunda instância, por exemplo, a maior parte dos juízes que votaram favoráveis à execução de segunda instância eram juízes indicados pelo PT, né? E juízes que, por exemplo, foram indicados pelo PSDB, pelo Collor e pelo Sarney votaram contra a execução a partir da segunda instância. Então, no Brasil é muito fluido. A gente tem modelos no Brasil de tribunais que são indicados nesse modelo meritocrático que você falou, de escolha de listas, né? O Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que está em nível inferior ao Supremo Tribunal Federal, que não é muito conhecido, mas é muito importante, ele julga até mais do que o Supremo. Ele é por esse modelo. Você tem listas que são selecionadas em OAB, Ministério Público e tribunais, é encaminhado e é feita a seleção pelo Presidente da República. Mas, mesmo se eu botasse uma comissão formada só pelo STJ, eu ainda ia ter muito medo. Inclusive porque eu sei como é que a STJ julga muitas matérias e encara muitas coisas. Eu acho que o Brasil tem feito uma aposta muito grande desde 88 no Poder Judiciário. E foi uma aposta que em alguns momentos foi certa, foi muito importante, mas ela também tem dado provas hoje de uma limitação muito grande. E eu acho que hoje a gente não tem como fugir, a gente tem que apostar mesmo em capacidade de mobilização popular e nas pessoas. E eu também tenho muito medo do que pode sair de uma constituinte nova no Brasil. Eu acho que se a gente for ter uma nova constituinte no Brasil, especialmente quando a gente vê o que está sendo mandado agora, um projeto de emenda, o que a gente está emendando, até porque, em certa medida, a gente já tem uma nova Constituição. Hoje a Constituição é 50% maior do que ela foi em 88. A gente tem 50% de nova Constituição hoje. Mas se a gente fosse para uma nova Constituição, eu não tenho dúvida que ela ia ser uma Constituição com um perfil muito mais regressivo do que foi aprovado em 88, porque o Brasil hoje é um país mais regressivo nas ideias. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Agora, é possível. A gente poderia, talvez, numa situação limite, apostar no Poder Judiciário e deixar os juízes confeccionar uma nova Constituição. Mas tem riscos nisso. Riscos grandes. Não sei se eu respondi a sua dúvida. A terceira é de quem? Senhor ali, seu nome é? Nero. Bem, Nero. Como fazer ele valorizar o legislativo? Eu acho que isso é um problema que não é só no Brasil, é um problema no mundo. Né? Tem pesquisas globais feitas de confiança no poder legislativo e os números são sempre muito baixos, independente do país. Assim, a desconfiança e o descrédito do poder legislativo é muito grande no mundo inteiro. Não acho que é um problema brasileiro, não. O problema brasileiro tem especificidades, né? Tem problema ali de... tem todos esses problemas, que talvez não tenham outros países, mas o descrédito é geral. E isso é um desafio muito grande. Eu acho que quando a gente olha para as experiências internacionais que tentaram superar isso, os melhores exemplos vêm da tentativa de trazer essas questões para nível local, né? De você tentar sempre trazer a discussão para um nível de organizações locais, de práticas locais, dos legisladores tentarem se aproximar das pessoas e estarem presentes no dia a dia delas, né? Vereadores, deputados, senadores eleitos que estejam voltando para as suas bases sempre, respondendo, sejam responsivos às demandas das pessoas, queiram esclarecer elas, né? Sejam mais próximos da sua atuação. Isso é difícil, especialmente para o cara que está em Brasília, é muito complicado. Você imagina um cara que é um deputado eleito por São Paulo, para ele se aproximar da base dele em São Paulo, é muita gente. São muitos espaços. A gente teve gente eleita aí ano passado com 1 milhão de votos. Para você responder às expectativas de 1 milhão de pessoas é muito difícil.
Mas eu acho que o outro local é muito importante. Em 2010, eu fiz uma apresentação, mais ou menos uma coisa parecida com essa aqui, num congresso da Uni, que teve lá no UERJ. E em 2010 eu falei que o futuro era a rede social. Né? Quem em discussão política está em rede social, a gente está em rede social disputando esses espaços, e que lá estaria o futuro, que seria a forma da gente conseguir espaços que não tem na mídia tradicional. Né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu não sei se eu falaria com tanto entusiasmo, porque não deu muito certo. Né? Mas eu acho que a rede social tem um peso também muito importante. Assim, apesar da quantidade de bobagem que o pessoal fala em rede social, todo dia tem uma nova, mas eu acho que ela é um veículo muito importante para a gente ter acesso às pessoas, a gente poder compartilhar experiências, poder compartilhar histórias e poder compartilhar também aspirações de vida, aspirações políticas, aspirações sobre qual a cidade que a gente quer, o estado que a gente quer e o Brasil que a gente quer. Então, eu acho que não tem muita saída. Você tem que tentar aproximar as pessoas da atividade legislativa. Você tem que buscar as pessoas. O cara que acha que vai ficar lá no gabinete, que vai aparecer só em época de eleição, as pessoas estão ficando muito... Claro, as pessoas ainda votam muito mal, mas eu acho que a cada eleição, essa estratégia está dando cada vez mais errado. Sabe? As pessoas estão ficando inclusive as pessoas mais humildes, estão ficando mais vacinadas com esse cara, com essa mulher que aparece só na época de eleição. E isso tem suas consequências. A consequência foi uma mudança muito grande nos legislativos ano passado. Né? Teve muita gente que estava lá há 10 milhões de anos, saiu na última eleição, e eu acho que, do ponto de vista local, das eleições municipais, talvez tenha de se repetir também, exatamente porque está tendo essa desconexão entre as pessoas e seus representantes. A forma deles conseguirem superar isso é chamar junto, é fazer eventos como esse, ou seja, não sou candidato a nada, mas eu acho que seria importante, por exemplo, as pessoas chamarem o pessoal do grupo do bairro, condomínio, fazerem reuniões. Eu vi muita gente hoje que é grande fazendo isso em coisa de formiguinha. Me lembro na UERJ, eu não sou o maior fã do partido, mas me chamaram, por exemplo, para uma reunião de condomínio, era uma reunião de condomínio na Tijuca, com um monte de estudante, e que foi isso ele estava lá no auge da CPI das milícias, foi o Marcelo Freixo. Ou seja, ele se dispôs a ir numa reunião de condomínio na Tijuca. Claro, a gente pode discutir, ele vai lá na reunião do condomínio de classe média em vez de estar junto com o povo e tal, mas eu acho que é só para ilustrar que quem quer ser candidato, quem quer ter representatividade política, para a gente aumentar o crédito do poder legislativo, a gente tem que ir junto às pessoas no nível bem local, bem próximo mesmo. A pessoa tem que te conhecer e tem que gerar uma relação de confiança com você. Acho que é um pouco isso. E claro, respeitar o seu programa, né? Não adianta você ser eleito por uma plataforma ou ser eleito por um partido e você querer aplicar outro programa. Acho que o PDT tem um caso aí bem notório que isso aconteceu, né? De uma pessoa que foi eleita por um determinado partido, pelo PDT, e quando chegou na hora lá, aplicou outro programa. Aplicou um programa que não tem nada a ver com o partido. Isso tem a ver com fidelidade partidária, com a organicidade dos partidos, mas eu acho que também uma pessoa que faz isso demonstra que tem uma traição de voto ali, porque teve muita gente que não votou com essa expectativa. Então você tem que também ser fiel ao que você promete numa campanha, né? Acho que também é muito importante, porque o sentimento de traição ele é um sentimento muito pesado. Quando as pessoas se sentem traídas, para você reconquistar a confiança é muito difícil. Acho que não sei se eu respondi essa pergunta. O quarto é a prisão em segunda instância. Foi de quem? O nome é? Jorge, tudo bem, Jorge? Jorge, olha só. Eu vou tentar dar um panorama rápido sobre o que aconteceu com a prisão em segunda instância. A prisão em segunda instância, ela tem uma previsão na Constituição que ninguém será considerado culpado até o que não se julgado. De fato, até então no Brasil, não se tinha essa discussão, e depois que uma pessoa era condenada, era confirmada o recurso dela em segunda instância, passava-se a execução dessa sentença criminal. Você tinha até alguns mecanismos mais autoritários no Código de Processo Penal, que a pessoa era condenada em primeira instância e já era presa, recorria presa, né?
Ao longo do tempo, a gente teve se falou com uma filtragem constitucional do Código de Processo Penal de superar um pouco isso, da ideia de que a prisão tem que ser a regra tem que ser a liberdade, e só quando tivesse presentes alguns requisitos ali, alguns riscos sociais, a pessoa deveria ficar presa, e ela deveria responder liberdade. Aí houve uma discussão muito grande de diferentes escolas na área jurídica, de processo penal, sobre se essa previsão constitucional dizia que tinha que esgotar todos os recursos ou se não tinha. A galera que dizia que tinha, dizia que a Constituição era muito clara, ela diz que ninguém será considerado culpado quer dizer condenado mesmo, e, ou seja, tem que esgotar o recurso para poder executar a sentença. O outro lado dizia, olha só, mas os recursos aos tribunais superiores não têm efeito suspensivo, ou seja, eles não impedem que você execute em primeira instância. Essa briga ficou durante muitos anos, né? Ela se estruturava dentro dos tribunais, e ela ia subindo e tal. Nunca foi um consenso. Não era um consenso no Supremo Tribunal Federal também, porque tinha discussão entre as turmas e entre os ministros. Até que em 2009, esse caso foi levado para o plenário, porque tinha discussão entre as turmas do Supremo, e por uma maioria apertada, o Supremo decidiu que deveria ter o trânsito em julgado. Ele adotou a posição mais garantista nesse sentido. E era o que vigorava desde 2009. Mas, diferente do que a gente fala, nunca foi uma questão consensual. Sempre teve essa discussão. O que acontece? Em 2015, acho que foi 2015, não lembro o nome agora, quando teve a primeira virada da jurisprudência do Supremo. O Supremo, muito pressionado por essas ações criminais aí, toda essa discussão, Lava Jato, papapá, que o Supremo era a casa dos corruptos, o pessoal recorria para lá, nunca era preso, aí tinha todos aqueles exemplos, né, a Sérgio Maia, o Barroso falava até do Edmundo, né, o Edmundo conseguiu a prescrição recorrendo, até que prescreveu lá, o atropelamento lá que ele matou algumas pessoas. Mas tem outros vários. O Supremo estava querendo dar uma resposta, ou melhor, fugindo das críticas que ele estava sofrendo. O Supremo, num âmbito de um habeas corpus, não era nenhuma decisão que deveria ter feito para todo mundo, esse entendimento foi superado por um voto, né? Foi uma maioria de um voto, uma maioria muito frágil, mas foi superado esse entendimento. Uma articulação ali de alguns ministros levaram essa demanda, até para tentar não enviar os ministros, que alguns colegas chamam de lavajateiros, né? Eles queriam permitir que a Lava Jato avançasse e pudesse prender o pessoal condenado lá pelo Moro. Só que tinha um problema muito grande nessa maioria. Como ela dependia de um voto, qualquer ministro que mudasse o voto, do ponto de vista de poder executar, formava uma nova maioria. Qualquer um que mudasse. Qualquer um. E nesse caminho tinha um homem chamado Gilmar Mendes. O que aconteceu, que a gente percebeu muito claro no caso do Gilmar? O Gilmar era favorável a executar em segunda instância. Só que ele era favorável quando o PT estava no governo e a Lava Jato só ia no PT. Quando a Lava Jato começou a chegou no Temer e chegou no PSDB, ele mudou de posição. Ele mudou. Então o único fato novo que aconteceu foi a mudança de posição do Gilmar. Foi o único. Porque todo mundo votou como votou anteriormente. Para dizer todo mundo, o Teori Tavares, que era favorável à segunda instância, morreu, foi substituído pelo Alexandre de Moraes, e de Moraes manteve a mesma posição. Então, matematicamente, a única diferença foi o Gilmar. Ele mudou lá pela forma como ele julga, né? E isso ficou em muita discussão. O caso foi levado ao plenário quando teve aquele HC do Lula, que foi ano passado, né? Quando ele já tinha sido confirmada a condenação dele em segunda instância. Só que essa decisão que foi tirada hoje já poderia ter sido tirada na época, porque o Gilmar já tinha mudado o entendimento dele nesse HC, nesse habeas corpus. Só que a Rosa Weber ficou com medo, né? Ficou com medo do general e não disse que ia esperar julgar as ações que discutiam isso de uma forma mais ampla, que foi o que aconteceu semana passada. E aí ela julgou, como tinha julgado desde o início, e foi reformado o entendimento, mas era sempre um entendimento muito frágil. Agora, o seu ponto se isso gera insegurança jurídica,
não tem dúvida que gera. E vai gerar porque, muito provavelmente, eu faço uma aposta, assim, aposto com você, que esse entendimento vai ser superado daqui a alguns anos de novo. E vai voltar a valer segunda instância, que vai ser quando Celso de Mello e Marco Aurélio se aposentarem. Porque o Bolsonaro vai indicar 2 novos juízes ainda nesse mandato dele. E vai mudar, e aí ele não vai indicar gente que é favorável à segunda instância. E vai mudar de novo esse entendimento. Esse é um entendimento muito frágil, e é muito difícil de traduzir. Você veja como eu tive que voltar no tempo para explicar para vocês. É muito difícil de traduzir para as pessoas. Isso gera não só insegurança jurídica, gera muita insegurança jurídica no Brasil, né? Gente que estava presa é solta, não se sabe muito bem, muda-se o tempo todo, gera muita insegurança, e os tribunais têm que conferir integridade e segurança na sua jurisprudência, né? Segurança jurídica é um dos pilares do Poder Judiciário. No Brasil, o que a gente menos tem é isso. O Supremo muda de entendimento o tempo todo, né? E quando não, os ministros, inclusive, impedem mudança de entendimento, né? Ele impede, por exemplo, que se discuta, pede vista, né? Tem esse mecanismo no Brasil. O cara pede vista, ele pega a bola, né? Não quero mais jogar. Pega a bola e vai embora. O Fux, por exemplo, faz muito isso, mas os outros também fazem. Mas gera muita insegurança e gera descrédito e gera deslegitimação do Poder Judiciário. As pessoas não entendem. Uma hora prende, uma hora solta. Uma hora prende, uma hora solta. Como eu estou no PDT, eu vou brincar. Tem até a coisa do Ciro Gomes, que ele faz o negócio do cachorro com cavalcante. Uma hora está vivo, uma hora está morto. Uma hora está vivo, uma hora está morto. Porque o Poder Judiciário no Brasil é isso também. Uma hora solta, uma hora prende. Uma hora solta, uma hora prende. Isso é muito ruim. Isso gera muito descrédito. Só que é um problema que o Supremo mesmo criou para si mesmo. Assim, o Supremo criou esse problemão e não sabia como resolver, tentou resolver agora e gerou agora novas questões. Vai ter toda essa discussão agora sobre segunda instância. Tem 2 ministros que falaram que para eles não é cláusula pétrea e que poderia modificar só o Código de Processo Penal já resolveria. Isso é muito discutível. Quem levantou essa bola primeiro foi o Toffoli, que é um jogador muito hábil, então ele vota a favor, mas ele diz, não, olha só, legislativo, você resolve, entendeu? Ele é muito hábil nisso. A Rosa Weber também tem esse entendimento, parece. Então vai ficar muito essa discussão. Então, segunda instância, o que aconteceu semana passada foi só um capítulo de uma história que ainda vai durar muito, né? Vai depender da posição do legislativo, se vai ou não reagir. Tem um termo que se chama de backlash nos Estados Unidos. Pode ser traduzido aqui como uma espécie de reação legislativa, que é quando o legislativo reage a decisões do Poder Judiciário. O caso mais recente que a gente teve disso, segunda instância pode ser isso, mas o caso mais recente foi a vaquejada. O Supremo foi e falou que vaquejada era inconstitucional, era uma prática inconstitucional, vaquejada, por causa que feria direitos dos animais, né? Violava, era uma prática antiética em relação aos animais que estão localizados ali na política ambiental brasileira. Tem uma previsão de proibição aos maus-tratos. Vaquejada gera maus-tratos, logo vaquejada é inconstitucional. Então, vaquejada é uma... Não sei se tem alguém aqui do Nordeste, dos estados onde ela é muito comum, cidades que ela é muito comum, ela está muito culturalmente enraizada nessas regiões. Então, teve uma reação muito forte a isso, que não teve, por exemplo, quando se considerou inconstitucional rinha de gado, né? E o Legislativo foi e aprovou uma emenda prevendo a vaquejada como um bem cultural brasileiro. E agora tem uma discussão. Agora que ela está na Constituição, o Poder Constituinte disse que ela é constitucional, se o Poder Judiciário pode dizer que é inconstitucional essa emenda. Ele até pode, mas o ônus é muito grande. Então tem essas reações, essas relações entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, muitas vezes ocorrem, né, nessas trocas, né? Tem um professor da UERJ que tem um livro muito interessante sobre isso, que fala em diálogos constitucionais, é o diálogo entre os poderes. Segunda instância é um exemplo disso. Só que, dentro dessa dança muito complexa, é difícil de explicar para as pessoas. As pessoas acham que, na verdade, é uma grande confusão, uma grande caos, é uma desordem, e isso só reforça o descrédito. Eu acho que os próximos capítulos disso aí vai depender muito de como vai ficar a situação do Flávio, né? A situação do Flávio dele for adiante, de repente pode ter uma... A situação do Flávio, ela fez com que
teve uma renegociação política ali, porque o Bolsonaro sempre foi muito crítico do Poder Judiciário, né? Aí depois que surgiu essa coisa do Flávio, ele amansou, tanto é que ele nem criticou a decisão do Supremo. Isso é um cara que na campanha dizia que queria aumentar o número de ministros para ter uma nova Suprema Corte, né? Mas você vê que Brasília é um ambiente muito complicado. Eu vou te falar que eu já fui a Brasília algumas vezes e se a gente acha que o negócio é brabo aqui, lá é muito pior, é multiplicar por 10. E a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas eu acho que essa é uma história que ainda não terminou e ela ainda vai avançar. E ela vai ter um prejuízo muito grande para o Poder Judiciário, especialmente porque o Poder Judiciário ele está hoje, nessa politização da justiça que eu comentei, muito desunido. Então é muito comum que associações, juízes e promotores ataquem o Supremo. Então fica essa guerra, né? Aí o Gilmar Mendes ele diz que o problema do Ministério Público é alcoolismo, né? Então fica essa baixaria que só reforça o descrédito das pessoas do Poder Judiciário, vira a casa da mãe Joana, um termo até politicamente incorreto, eu vou pedir, não sei se você ofende alguém, mas vira um pouco isso, vira feira, né? A percepção do judiciário hoje é um pouco de feira no Brasil. Isso é muito ruim. Antes de passar para o segundo bloco, registrar algumas presenças, a professora Maria Helena, que é a nossa presidente estadual do Movimento Trabalhista pela Educação, um movimento novo que está se organizando no partido, de educadores. Então, se tiver professoras aí podem procurá-la no final, ela está aqui na frente. Registrar também a presença do companheiro Anderson, que está assumindo agora a presidência do Movimento Comunitário Trabalhista aqui na capital, e do companheiro Franco Palmeira, que é o nosso coordenador do núcleo de base da Ilha do Governador, fundador do partido. Passar aqui para o segundo bloco de perguntas, pedindo mais uma vez que a gente possa ver o objetivo para tentar, nos próximos 20 minutos, aí, encerrar a nossa aula de hoje. Tem jogo do Flamengo, tumultua um pouco aí a cidade, para também a gente não esvaziar a aula. Então, já temos um companheiro inscrito, 2, 3, alguma companheira, aqui, 4, pronto. Companheiro aqui na frente, de óculos, que tinha se inscrito no outro bloco, pode me fazer a pergunta. Boa noite, mesa, boa noite, professor, boa noite a todos. É o seguinte, essa Constituição de 1988, ela foi feita, né, ao sair da ditadura, e ela teve como muitos direitos, foi a Constituição que deu muitos direitos, depois da Constituição de 46, né? Era muito parecida, né? Mas ela deu muitos poderes ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário. Com o passar desses 31 anos, você não está vendo uma ditadura por parte do Poder Judiciário em cima dos demais poderes do Brasil? Próximo companheiro que está de verde, depois está ali atrás dele e a companheira. Boa noite, meu nome é Carlos. A minha pergunta o réu e o autor, ele tem o direito de levar o seu litígio contra o Estado até o final, até as últimas instâncias. A Constituição garantia isso. Também, no meu ver, a Constituição que a gente tem, no meu ver, os colegas podem discordar comigo, que é a melhor Constituição que a gente já teve, porque garante liberdade de pensamento, a pluralidade dos partidos, porque antes a gente não tinha. Isso também é muito importante, mas também, pegando o caminhar dele, eu acho que deram muitos poderes ao judiciário, porque o judiciário ele interfere muito no legislativo, né? E o executivo, nessa Constituição, o executivo tem muitas amarras. Eu acho que o executivo deveria ter mais autonomia.
entendeu? E o executivo não tem. Então fica um poder interferindo um no outro. Perde a independência dos poderes também, mas... Mas só pergunta aqui, entendeu? Você tem direito mesmo de levar o seu litígio até o final. O apoio não, você tem mesmo direito de levar até o final. Boa noite, meu nome é José Moreira. A pergunta é assim: o presidente Ivan Tabaco, como dependente, muitas pessoas são paradas pelo dependente. O senhor tem a dizer sobre o filho? Só isso. Meu nome é Fernanda Moraes. E sobre o presidencialismo de coalizão, eu quero saber se você vê algo de positivo na participação de diversos partidos, na participação efetiva do executivo, né, dos projetos. O senhor de óculos, Augusto, perguntou sobre a questão de ditadura do judiciário. É uma questão que eu passei ao largo um pouco, mas assim, teve uma doutrina que tem até um cientista político da UERJ, o Christian, que diz que tem uma doutrina que foi muito vitoriosa, pelo menos entre os juristas, depois da Constituição de 88, que é uma doutrina que o maior representante do Brasil é o Barroso, que é o neoconstitucionalismo, que é a ideia de que você tem que dar máxima efetividade à Constituição. A Constituição tem uma série de conjuntos de valores, porque o Brasil sempre teve um problema muito grande na história da Constituição não valer muita coisa, né? O que valia era o poder político, era o poder militar. Então, as normas constitucionais tinham pouca efetividade na nossa vida, elas eram constantemente desrespeitadas. O que valia era... Hoje a gente está retomando um pouco isso, mas o que valia era o poder das armas, era o poder militar. A doutrina do Barroso foi uma doutrina que não estava exatamente na Constituição, na Constitucionalismo. Eu estou tratando aqui de uma forma bem rasinha, mas essa doutrina, ela apostava muito nos juízes, ela apostava muito nos operadores do direito, né? Ela tinha um tantinho de elitismo ali e ela acreditava que eles iam resolver isso. Essa ideia, ela se disseminou para o Poder Judiciário, ela se disseminou no Ministério Público, a ideia de que o Judiciário e o Ministério Público, eles são fiéis antes à Constituição, de modo que eles têm que fazer um controle dos outros poderes e um controle até da própria sociedade em face da Constituição, né? A Constituição está ali sobrevoando todo mundo e eles têm que garantir o poder dela, a influência dela sobre a sociedade, a conformação dela. Isso foi, em certa medida, aceito pelo Poder Legislativo, eu devo te dizer. Quando você olha toda a produção legislativa em leis dos últimos 31 anos, ela aposta muito ainda no Poder Judiciário e no Ministério Público, né? Acho que a senhora que ela trabalha com a área de educação, o Ministério Público tem uma função muito importante em criança e adolescente, né? Acesso à educação, políticas públicas. Hoje a gente tem a defensoria pública. Teve uma aposta super grande nos últimos anos em defensoria pública. A gente expandiu a defensoria pública, a gente conferiu a defensoria pública um status super importante, porque tem essa aposta ainda muito grande. Uma consequência disso eles têm uma capacidade de regulação social, regulação da nossa vida muito grande também. Isso, dependendo do contexto, pode ser positivo ou pode resultar no que você mencionou como uma ditadura do judiciário. E isso muitas vezes acontece assim. O Poder Judiciário, muitas vezes, ele só nega a nossa liberdade democrática de decidir como a gente quer viver, como a gente acha que tem que levar os rumos da nossa vida social. Não tem resposta perfeita para isso. Assim, nenhum país tem um modelo que a gente possa dizer como perfeito. O Brasil tem alguns problemas, porque o Brasil ele gosta muito de importar ideias. Então a gente forma aqui muita jabuticaba. Então o Brasil ele tem um pouco de mecanismos e de regras de todos os sistemas do mundo. Coisas que na Alemanha a gente traz para cá, para os Estados Unidos,
traz experiências latino-americanas, traz da Espanha, da Itália. Então aqui você trouxe mecanismos de controle de todos os países, internalizou isso. Então você também garantiu muito poder das instituições públicas do ponto de vista de controle e regulação da vida social. Mas tem modelo perfeito? Não tem. Agora, é muito importante que as instituições públicas tenham capacidade de reação. Isso que eu falei do decreto, a reação legislativa é muito importante, porque senão realmente o Poder Judiciário passa a fechar a capacidade da sociedade de deliberar os temas importantes, decidir a vida boa que a gente quer, né? O modelo de sociedade que a gente quer. Acho que esse vai ser um tema que vai continuar para o Brasil nos próximos anos. Se o Brasil continuar um país democrático, né? Se a gente não tiver nenhum revés, e esses revés sempre resultam em diminuição da capacidade de atuação do Poder Judiciário, esse debate vai continuar, né? Até onde os juízes podem ir, até onde o Poder Judiciário pode ir. Ele é não eleito, ou seja, tem um déficit democrático muito grande. Os juízes querem se meter em políticas públicas, mas eles não têm formação específica. O colega ali, ele é engenheiro. Ele tem uma expertise para poder dizer, tem que construir assim, ou tem que construir assado o prédio da UENF. O juiz não tem. O juiz não tem. E muitas vezes eles entram nessas questões. O juiz se mete em política de educação. O juiz, agora o Supremo está discutindo, quase chegou a discutir se meter em política prisional, né? Política prisional no Brasil, não, cocô. Mas será que os juízes têm expertise, têm capacidade técnica para se meter nisso? São debates que surgem aqui e surgem também em outros países. Essa questão de ditadura do judiciário é uma preocupação também nos Estados Unidos, onde, por exemplo, como nos últimos anos tem sido eleitos mais presidentes republicanos do que democratas nos Estados Unidos, eles conseguiram botar mais juízes conservadores de perfil republicano na Suprema Corte, e esses juízes têm sistematicamente impedido a continuidade de legislações progressistas nos Estados Unidos, e tem liberado também uma série de decisões favoráveis à visão de mundo dos republicanos. Isso, por exemplo, é um problema que existe muito nos Estados Unidos. O Obamacare, né, aquela política de saúde do Obama, que era a base do programa eleitoral dele, quase caiu na Suprema Corte norte-americana, dependeu de um juiz que mudou de lado, que era um juiz republicano que às vezes ele ficava meio ali em dúvida, né, o swing vote que eles chamam. Mas é um problema que tem lá. Na Europa é um pouco menos, porque a Europa tem uma tradição histórica de menos interferência do poder judiciário. Mas lá também teve essas discussões em âmbito comunitário, por exemplo, quando a Corte Europeia de Direitos Humanos votou contra algumas restrições a direitos de presos na Itália e na Inglaterra. As pessoas também reclamaram muito, não exatamente do Poder Judiciário, mas de cortes transnacionais, cortes europeias, que julgam para a Europa inteira, estarem se intrometendo em decisões dos países. Era um caso até que na Itália a lei italiana proibia que qualquer pessoa condenada pudesse votar, qualquer pessoa cumprindo pena ou condenada. E a Corte Europeia de Direitos Humanos disse que isso era desproporcional. Você só poderia proibir pessoas que cometeram atos muito graves. O cara, por exemplo, que foi preso porque dirigiu embriagado, era desproporcional você proibir que ele não pudesse votar numa eleição. Os países, né, os nacionais da Itália e dos Estados Unidos, da Inglaterra, também decisões semelhantes, falaram: olha, você está se metendo numa questão, essas cortes estão se metendo em questões locais nossas, a gente tem que poder decidir quem pode votar ou não na eleição. Então, são debates que existem no mundo todo. Não existem tanto países onde o judiciário é muito reduzido, tipo o Japão. O Japão não existe. O Japão, a discussão não existe porque lá o judiciário é muito contido mesmo. Mas no Ocidente, normalmente, ela existe bastante. A Colômbia é muito forte. Então, é uma questão que não tem como te dar uma resposta certa. É um conflito permanente. Tá? Agora, sexta, sobre a Constituição, liberdade dos poderes. Quem fez a segunda pergunta? Foi você. Acho que a sua pergunta era se a gente pode levar um litígio até o final. Olha, você tem que fazer uma diferenciação primeiro. Tem uma primeira diferenciação. Processos criminais, mesmo depois que você está condenado, você pode apresentar ações revisionais para a sua condenação sempre ser revista. Não existe uma inviabilidade disso. Você sempre vai poder discutir a condenação.
No âmbito de ações cíveis, ações administrativas, a gente tem um instituto do direito que a coisa é julgada. Tem um momento que você não pode mais discutir essas coisas, né? Uma coisa que aconteceu no Brasil, e talvez tenha um pouco a ver com essa questão de a gente poder sempre ter essas questões apreciadas, é que o Brasil, depois da Constituição de 88, aumentou muito o acesso ao judiciário, né? E isso se refletiu também no aumento de ações judiciais muito grandes no Brasil. Quando a gente pega o Brasil, assim, teve isso aqui de ações judiciais. Então, tá vendo isso aqui, depois de 88 virou isso aqui, né? Explodiu a quantidade de processos nos tribunais. Até porque a gente começou a ter aquela judicialização da vida e tudo começou a ter que ser resolvido no judiciário, todo mundo pode recorrer ao judiciário por tudo. Teve agora até uma notícia, acho que do mês passado, uma briga de irmãos por causa de uma jaqueta foi no judiciário, lá no Paraná. Uma jaqueta de R$89. Eles queriam discutir quem ia ficar com a jaqueta. Mas assim, tudo vai. Aí o que aconteceu? Os tribunais começaram a gerar, apesar de não ter previsão na lei, começaram a gerar filtros cada vez maiores de acesso aos tribunais superiores. Então, para você hoje conseguir um recurso no Tribunal Superior é muito difícil, tem muitas restrições, você tem que atender uma série de requisitos muito complicados. Então você começou a tentar limitar o acesso das pessoas ao Poder Judiciário. O próprio Judiciário começou a limitar esse acesso. Mas em tese, você pode, nos processos cíveis, enquanto não tiver julgado, definitivamente coisa julgada, não pode mais nem ter uma ação rescisória, você pode recorrer, você pode apresentar ações. Em tese. E eu também acho, como você quer, eu acho também a melhor Constituição que a gente teve. É a de 88. FET, DPVAT. Quem foi DPVAT? Você. DPVAT tem uma série de questões que estão por trás do DPVAT, que a gente tenta entender. Hoje já saiu uma informação aí, que a gente descobriu que o Luciano Bivar é sócio de uma das maiores seguradoras do Nordeste. Entendeu? A gente já descobriu, já saiu hoje nos jornais isso. A gente sabe que o DPVAT, ele já tinha umas questões assim, porque parece que a SUSEP, que é a autarquia que trata das questões de seguros e tal, já tinha uma recomendação no sentido de acabar com o DPVAT. E também parece que existe o interesse do Paulo Guedes de conseguir pegar o dinheiro ali do DPVAT. Pegar uma parte desse dinheiro para lá, para a política econômica dele. O DPVAT hoje ele é dividido, né? Uma parte acho que fica com o Tesouro, uma parte vai para o SUS e uma parte paga as indenizações. Eu acho muito ruim. E acho muito ruim, inclusive, porque o presidente da República fez isso por medida provisória. Um pouco nessa coisa autoritária que eu falei antes de querer governar por medida provisória. DPVAT não tem, é um negócio para ser extinto em 2020. Qual é a urgência de você ter que usar uma medida provisória para determinar a extinção do DPVAT em 2020? Não tem. Mas ele governa por isso, ele governa por medida provisória, né? Eu acho muito ruim, porque o DPVAT é uma garantia muito importante para as pessoas acidentadas, né? Ele é uma espécie de seguro que todo mundo compartilha em prol de pessoas que vão estar em uma situação de muita vulnerabilidade, pessoas que vão estar às vezes incapazes, né? Que vão estar em capacidade permanente ou incapacidade relativa, tipo de mobilidade, né? Então, ruim. Eu acho que era um modelo que funcionava bem, parece que era um modelo que funcionava bem. Mas é óbvio, já tem muito dinheiro no meio, tem olho grande que cresce. Ainda tem essa questão aí agora também do presidente querer dar uma revanche no Luciano Bivar. Eu não sei se passa no legislativo, não sei se passa, porque foi medida provisória e vai ter que ser submetido ao poder legislativo, eu não sei se passa. E tem muita coisa que ele está fazendo de medida provisória que não está passando no poder legislativo, porque ele não consegue, pelas características pessoais dele, montar uma coalizão unificada e fiel de verdade, né? Então, mas é mais um pacote de maldades aí que vem desse pessoal. Não sei se tem mais alguma dúvida. E eu acho que a última foi a da participação. Quem foi que perguntou? Verônica. Eu não tenho participação, mas tenta me retomar a ideia. A sua dúvida é sobre... se você acha positivo a participação de diversos partidos no
governo, participando ativamente dos projetos de governo do país, ou do Estado? Então, eu acho assim, partidos, porque, claro, varia muito da forma de governo e tal, né? Mas eu acho que ter muitas vozes no governo é bom. É bom, né? Quando você compartilha, é bom que você ouve vozes de pessoas que pensam diferente, né? Que podem controlar alguns dos seus piores ímpetos, né? Acho que eu odeio fazer analogia com família, porque virou uma moda desse cara, mas uma família também é importante, né? Você ter uma família que as pessoas compartilhem experiências, ideias e opiniões. Muitas vezes você ouve uma opinião de alguém que pode estar vendo algo que você não vê. Então, tem um pouco isso. Eu acho que, estando no PDT, o PDT tem uma experiência um pouco negativa em relação a essa coisa de um certo grupo, partido, querer dominar tudo e mandar em tudo. Mas acho que também tem problemas nisso, né? A participação, porque forma como o presidencialismo de coalizão se organizou no Brasil, essa participação é moeda de troca, né? Ela é moeda de troca. Então, você vê de uma forma eu acho até muito ofensiva, né? Você via os parlamentares falando que condicionavam apoio ao governo a ter a vaguinha em Furnas, ter uma vaguinha na Eletrobras, ter os cargos comissionados. Por que ele quer esses cargos comissionados? Para que ele queria cargo comissionado na Petrobras, né? Para que o PMDB tinha que ter cargo comissionado no Ministério de Minas e Energia, entendeu? Em troca do apoio. É mais fisiologístico, né? Do que ideologia. Então, isso foi um problema, inclusive, que o pessoal apontou que na época do governo do FHC, ele conseguia ter uma coalizão mais ideologicamente coesa do que o PT conseguiu. Porque esses partidos tipo o PMDB, como eram mais próximos do projeto do Fernando Henrique Cardoso de governo, de Estado, de Brasil, eles eram mais coesos ideologicamente no governo. O PT, como não tinha uma base progressista suficiente para formar a maioria, teve que negociar com esses partidos de centro e outros partidos fisiológicos. Esses partidos que, em troca, queriam o quê? A gente já sabe hoje, né? Já sabe. Então, no Brasil, isso é um pouco ruim. Isso não só muito do governo, a gente bate muito no PT, mas não é uma problema só do PT, não. Isso se reproduz em todos os estados brasileiros e todos os municípios brasileiros, tá? A gente viu que o Crivella, por exemplo, para escapar do impedimento dele, ele teve que renegociar na base e teve que redistribuir cargos para vereador, né? Isso é muito ruim. A forma como ele funciona no Brasil é muito ruim. Agora, de um ponto de vista em tese, é bom porque você não faz esses mega partidos que têm um poder absoluto, eles têm que dividir o poder e eles têm que atender a diferentes demandas, né? E o governo tem que ser exatamente isso, a capacidade de negociar interesses em conflito, né? O talento de conseguir negociar esses interesses. Mas a forma como se desenvolve no Brasil é muito complicada, porque está atrelada a essa troca de favores, troca de cargos, troca de interesses, que lá na ponta pode resultar em coisas muito ilícitas, para ficar num termo mais tranquilo, se dizer, né? Acho que é um pouco isso. Fala de dinheiro, né? Não é dinheiro, é só ideologia, né? Mas assim, é isso, né? Você tem um problema no Brasil, que são dois problemas também que foram contados há muito tempo. Partidos fisiológicos, as pessoas entram com um partido, o partido não tem um programa ideológico, um programa sobre o que ele quer de Brasil, o que ele pretende. Na verdade, o partido é só uma reunião de gente que quer entrar na política e tirar o tintim. Isso é um problema, partidos fisiológicos no Brasil, que ainda permanece. E você tem um outro problema, que a negociação política se faz a partir do interesse do tintim também, né? Eu vou te apoiar porque você vai me garantir alguma coisa, vai me garantir um cargo. A coisa é tão complicada que, retomando um ponto que vai finalizar mesmo, que em determinado momento o CNJ, que era o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo, teve que decidir que o nepotismo é proibido, né? Teve que dizer que, olha só, você empregar no seu gabinete a tua prima, a tua esposa, a sua filha, o seu filho e o namorado dela é inconstitucional. É inconstitucional. Ou seja, você não está botando pessoas lá porque elas têm capacidade técnica para servir o público. Você está botando para todo mundo ali poder ganhar um dinheirinho
ou para isso, por exemplo, isso é uma coisa muito clara, isso é uma decorrência muito clara do princípio da impessoalidade, do princípio da moralidade na Constituição, e o Legislativo nunca se moveu. Aí teve o CNJ primeiro aprovado, depois foi o Supremo editou uma súmula vinculante dizendo que isso se aplica para todo mundo, para todos os poderes. Inclusive teve gente depois teve uma reação legislativa, teve gente querendo aprovar a emenda à Constituição dizendo que nepotismo pode, nepotismo está permitido. Inclusive tem muita presidência agora da República. Agora, eu acho que é um pouco isso, tem essas dificuldades no Brasil, mas não tem como fugir. A gente nunca vai ter modelo perfeito, entendeu? Acho que um problema muito grande da política é as pessoas chegam com muita expectativa e às vezes elas ficam decepcionadas. Mas entendam, não existe modelo perfeito em nenhum lugar do mundo e definitivamente não vai ter no Brasil. Tá? Mas, sei lá, em organização dos poderes, eu acho que eu dei uma palha, consegui tratar de alguns temas que interessam a vocês. Não vai dar tempo de responder todo mundo, muitas dúvidas podem existir, mas eu acho que foi um prazer estar aqui, poder conversar com vocês e atender essas dúvidas. Tá? Boa noite, gente. Agradecer mais uma vez ao professor Vinícius. Antes de encerrar, vamos transmitir a ele aqui o certificado da nossa Escola de Candidatos, da Fundação. Lembrando, na próxima quarta-feira, nossa aula, ao longo da semana a gente divulga o tema e manda já o material de estudo